Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula de hoje eu vou falar sobre o laço de repetição for. E basicamente, em uma definição geral sobre o que seria um laço de repetição for, acredito eu que eu possa definir ele sendo como um loop usado para executar um mesmo bloco de código várias e várias vezes. Isso acaba incluindo, entendeu? Escrever a mesma linha repetidas vezes. E é por isso que o for acaba sendo a melhor opção, pois quando a gente usa o for, sabemos previamente quando queremos repetir, por exemplo, N ação naquele código, como percorrer uma lista de nomes, contar números ou criar padrões de repetição. A estrutura for acaba sendo muito interessante e curiosa, pois ela acaba combinando inicialização, condição e atualização, tudo na mesma linha. Você não precisa fazer tudo em linhas separadas. Quando você usa o for, você pode definir tudo isso em apenas uma linha. É como se estivesse sintetizando, sabe? Um padrão de repetição, tudo na mesma linha. E acaba que isso torna o código muito fácil e curto. E novamente acaba sendo fácil de entender. A definição de uma ou de uma sintaxe em for acaba sendo a seguinte. Deixa eu dar um padrão, um comentário de múltiplas linhas, que seria basicamente desse jeito. For, ele teria uma inicialização, por consequência teria uma condição e por fim ele teria uma atualização, que no caso é um incrementador. E abaixo disso teria o nosso código rodando. Opa! O código que vai ser repetido. E numa definição geral na prática, uma estrutura de repetição no for, ela funcionaria da seguinte maneira. For int i igual a 0 i menor que 5 i mais. Fecha, abre chaves e fecha chaves. System.out.println iteração número, dois pontos, espaço, mais i, ponto e vírgula. E o componente do for acaba sendo até interessante, e eu vou explicar para vocês agora. Vamos saber aqui. Como eu já expliquei para vocês, não é que o código ele vai ir especificamente até o 5. Quando chega a 5, ele se torna falso. Então, o código, por si só, ele lê até o 4. Se a gente jogar aqui um 6, ele vai rodar até o 6 e vai exibir até o 5. Doideira, né? Mas, continuando. Os componentes do for definem como a inicialização, que é o int igual a 0. Aí também tem, por consequência, a condição, que define enquanto for verdadeiro, o loop continua. E enquanto for verdadeiro até 6, o loop vai exibir até o 5. Ou até o 6, só que não vai ser exibido o 6 especificamente. E por fim, a atualização, que é executada ao final de cada iteração, normalmente usando o incremento ou decremento. O decremento eu já abordei aqui num vídeo muito específico no canal. Entendeu? Na verdade, todos os vídeos são muito específicos. Mas, para não deixar a aula muito extensa, eu reuni aqui dois exemplos muito bons, no qual eu gostei, que são laços aninhados e loops com padrões. O laço aninhado, a definição dele, ele pode ser descrita como um loop dentro de outro loop. O loop interno executa completamente a cada interação do loop externo. Por exemplo, vamos lá fazer esse loop aninhado para ver como que ficaria. O loop aninhado ele funcionaria da seguinte maneira: for int i valendo 1 i menor ou igual a 3 i mais for int j
ele vale 1, J menor ou igual a 2, J mais mais. Abre chaves, fecha chaves. System.out print ln e igual espaço, puxa o sinal de mais e mais, vírgula, espaço, J igual mais J. E o que acontece nesse código específico? Vamos rodar primeiro antes de explicar? O que aconteceu aqui foi o seguinte: o loop externo, o I, ele controla todas as linhas. E no loop interno, o J controla as colunas de repetição dentro de cada linha. E o que acaba sendo até irônico, essa explicação. E por fim, o resultado de I combina com todos os valores dentro do J. Então meio que fica essa bagunça aqui, esse padrão bagunçado, mas acaba sendo uma ótima explicação de loops alinhados. E agora, uma definição de loops e padrões, eu acho esse aqui muito louco também, porque esse aqui eu fiz praticando. Então achei maneiro e decidi trazer aqui para vocês. Loops com padrões, ou loops e padrões. Agora, a gente indo para a segunda parte, vou abordar aqui para vocês o que seriam loops com padrões. Os loops com padrões podem ser usados para gerar padrões visuais, como triângulos ou tabelas. A melhor definição para esse aspecto no qual eu quero trazer é a seguinte: a gente vai criar uma variável também, uma é um padrão da outra, tá? Não tem muita diferença não. Int I, ele vale 1, I menor ou igual a 5, I mais mais, abre chaves, fecha chaves, for int J vale 1, J menor ou igual a I, J mais mais. Abre chaves, fecha chaves, system.out print ln e o que a gente vai ter aqui? Vamos ver? Aí. Programação acaba sendo isso, rapaziada. A gente pensa que vai dar um resultado e se a gente não corrigir, dá outro totalmente diferente. O que acaba sendo até didático, né? Que a gente sabe que vai cometer erros na hora de programar. Mas o que aconteceu nesse código? O loop externo, o I, controla quantas linhas o triângulo vai ter. O loop interno, o J, ele imprime os asteriscos a cada linha. E o resultado é que cada linha tem uma quantidade específica de asteriscos. Crescente dessa forma, numa forma crescente, formando assim um triângulo, ou próximo de um triângulo, porque isso aqui é me ferrando um triângulo, mas tudo bem. Na próxima aula eu vou abordar de uma forma melhor e mais didática sobre a estrutura de dados, o array, ou isso aqui, ó, que eu não sei pronunciar. Array, vou chamar de array, isso aí, chamando esse termo muito específico. Eu sei que essa aula foi muito rasa, digamos assim, mas é que a estrutura fora ela não tem muita informação a ser ensinada. Ela é mais ser uma explicada, entendeu? Ela é mais uma definição de explicação do que ser ensinada. Mesmo que eu tenha tentado ensinar para vocês como utilizar a estrutura for. Uma estrutura, ou melhor dizendo,
um laço de repetição. Ou pode ser considerado uma estrutura de repetição? Não faço ideia. Talvez, talvez. Mas acaba sendo que ela é bem rasa. Entendeu? Ela não tem muita coisa a ser aprofundada. A própria definição de for já é uma parada muito simples, porque em uma única linha você pode fazer isso aqui. Enquanto com um while, para você fazer isso aqui, você teria que fazer pelo menos em 4 linhas para você conseguir chegar nesse mesmo resultado que você fez com o for, utilizando apenas uma única linha. Basicamente é isso, rapaziada. Valeu, falou e até a próxima. Fui!